pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá então para a nossa aula de número 28, dando continuidade aí à fase de arrecadação de bens. Lembra que na última aula nós falamos sobre os efeitos produzidos pela sentença que decreta a falência. E nós falamos sobre alguns efeitos e encerramos na fase de arrecadação dos bens. Então, a gente vai dar continuidade nesse conteúdo. Eu tô vendo aqui que tá cortando um pedacinho dos slides. Deixa eu ver se eu consigo diminuir. Não consigo. Deixa eu ver se eu tenho como melhorar. Testando, né, pessoal? Só se eu fizer assim, ficar sem imagem. Mas de todo jeito vocês têm aí os slides nos arquivos de vocês, vocês depois podem checar, tá bom? Só para que fique na tela de vocês aí, para que vocês saibam de que conteúdo eu estou tratando. Antes da gente entrar em alguns efeitos específicos em relação às obrigações, ainda faltaram dois artigos para a gente examinar, que são o 114 e o 114A, que dizem respeito ainda à fase de arrecadação dos bens do falido, né? Dizem respeito aos bens que foram arrecadados. Bom, nós aprendemos que tão logo haja a decretação da sentença de falências, os bens, tão logo seja nomeado o administrador judicial e ele tome posse, ele vai começar a fase de arrecadação e liquidação dos bens da empresa devedora. Só que nem sempre isso vai poder acontecer rápido. Às vezes vai ser demorado. Vamos supor, não existe liquidez de caixa, não existe dinheiro para que seja iniciada essa fase de venda de bens, precisa contratar, pagar taxas, cartórios e uma série de outras despesas, né? Então, pode haver algum tipo de impossibilidade fática ou jurídica. Nessa situação, pessoal, a lei permite que o administrador judicial celebre contratos com terceiros para a utilização dos bens da massa falida. Por exemplo, se esse bem está lá parado, o arrendamento do estabelecimento empresarial, por exemplo, né? A locação de um determinado bem imóvel que seja de propriedade da empresa, etc. São vários os contratos que o administrador, novos, né? Que o administrador judicial poderá firmar para gerar gerar ativos, gerar dinheiro para a massa falida. Bom, se isso acontecer, existem regras específicas previstas ao longo do artigo 114 para disciplinar esses novos contratos. Uma das regras é que o contratante ele não vai ter direito a nenhum tipo de preferência à aquisição desse bem na hora que chegar a fase de liquidação, de venda desse bem. Lembrem-se, o objetivo da falência é vender o bem, né, que a gente chama de liquidação para pagamento dos credores. Então, esse bem vai ser vendido. Se ele está parado e vai ser feito um contrato, esse contratante ele não tem nenhum tipo de preferência, como, por exemplo, o contrato de locação, né? Essa pessoa que alugar o imóvel, ele não vai ter preferência na aquisição do imóvel. Uma outra regrinha também que irá ser aplicada a esses contratos é que esse contratante também, ele não vai ter direito a nenhum tipo de multa, penalidade, se ele tiver que devolver esse bem para a massa falida antes do prazo determinado ali no contrato, né? A previsão era 1 ano, 2 anos, por exemplo, e teve que devolver porque a fase de liquidação chegou. Então, ele não tem direito a nenhuma multa rescisória, nada disso. Mas, por outro lado, pessoal, ele pode ser ressarcido,
pelas despesas que ele fez. Por exemplo, o imóvel estava velho, ele teve que fazer determinado tipo de investimento para que o imóvel funcionasse. Então, isso ele terá direito, né? Ele vai ter direito a um crédito quirografário aí. Na verdade, não. Ele vai ter direito a um crédito extra concursal, porque essa despesa é uma despesa nova, né? Então, ele vai ter um crédito aí extra concursal. Bom, outra coisa esse contrato, ele não pode prever que se acontecer alguma coisa, haverá disposição do bem, por exemplo, nem total, nem parcialmente, né? Então, o bem não é do administrador judicial, o bem é da massa falida e ele necessariamente vai ter que ser vendido. Para que esse contrato seja feito, a autorização, ela vem do comitê de credores. Só se não houver comitê de credores é que essa autorização passa a ser do juiz, mas quem decide é o comitê de credores. Outra coisa bastante interessante também é que não há previsão de nenhum tipo de licitação para escolher quem vai ser esse contratante. Só que na prática ia ser legal se fizesse uma licitação. Para quê? Para pegar a melhor proposta, a melhor oferta, por exemplo, né? Porque pensem que a massa falida, apesar, né, do empresário não ser administração pública, né? A gente toma emprestado aí, a gente fala do procedimento licitatório, que é a licitação, e escolhe qual é o melhor contrato, né? E aqui a gente está visando o bem da massa falida, é arrecadar o máximo de dinheiro que for possível. Então, tá aqui na tela de vocês o artigo 114, tá bom? E para finalizar esse assunto, tem um último artigo, que é o 114A, que foi inserido recentemente na lei. Na verdade, nós já falamos um pouquinho sobre ele. Nós falamos sobre ele na última aula, quando a gente estava falando aí sobre o processo de arrecadação. O que diz esse artigo? Pode acontecer que quando comece a fase de arrecadação de bens, o administrador judicial perceba que não existem bens suficientes para pagamento das despesas processuais, nem para o básico do processo, né? Nesta situação, ele vai informar o juiz e a lei determina, o artigo 114A determina que o juiz vai intimar o Ministério Público, que vai apresentar um parecer, e logo depois o juiz vai mandar publicar um edital que estabelecendo um prazo de 10 dias para que os credores se manifestem. Manifestem em que sentido, professora? Pode ser que os credores queiram prosseguir a falência, queiram continuar com o processo de falência. Vamos supor que eu sou um credor extraconcursal, aquele credor, por exemplo, que tem direito à restituição e tem um bem lá que vai dar para me pagar. Então, esse credor, né, ele vai ter que fazer o depósito de uma caução em juízo e o juiz que vai arbitrar essa caução. Essa caução vai ser o valor suficiente para quê? Para pagar essas despesas até a liquidação desse bem, né? Para essas despesas iniciais que forem necessárias e também para que seja feito o pagamento dos honorários do administrador judicial. Mas é lógico que ele não vai pagar os honorários inteiros, ele vai pagar proporcionais. O juiz vai arbitrar. É só o suficiente para que ele cumpra essa fase do processo. Sabe por quê? Porque logo depois a lei fala que ele tem que vender os bens móveis no prazo de 30 dias e os bens imóveis no prazo de 60 dias. E ele já tem que apresentar o relatório final da falência
E aí o juiz vai dar a sentença de encerramento da falência. Então o procedimento, pessoal, vai ser muito curtinho, né? Então por isso que esses honorários serão proporcionais ao trabalho dele. O juiz que vai arbitrar, tá? Então esse dinheiro que foi adiantado por esse credor é um crédito extraconcursal. Lembra lá que a gente estudou as despesas para o pagamento, despesas necessárias para o prosseguimento da falência, tá lá no artigo 84, na primeiríssima classe dos créditos extraconcursais. Então, temos esse caso aqui, né, que é um caso novo, não estava previsto na lei, apesar da jurisprudência anterior à alteração legislativa já adotar essa prática. Lembrem-se daquilo que eu disse para vocês lá no início, né? Muitas das modificações, das alterações da 14.112 foram consolidação jurisprudencial. E aí a gente segue adiante e a gente passa para aquela parte que é da análise dos efeitos da falência sobre as obrigações do devedor. E aqui, pessoal, o que nós vamos examinar, basicamente, são os contratos que foram firmados pela empresa devedora quando a falência foi decretada. O que vai acontecer com esses contratos, né? Qual é a providência? Porque existe uma regra geral e existem regras específicas. O que nós temos que ter em mente aqui? É que quando a falência é decretada, a lei estabelece um novo regime de bens, impondo obrigações ao falido. Por quê? Porque surgiu, pessoal, um ente novo, que é a massa falida subjetiva. Abriu-se o concurso de credores, né? E a gente também tem que se lembrar aqui que para a formação dessa massa falida subjetiva, todos os credores têm que estar no mesmo saco. Todo mundo tem que estar junto, né? Tem que haver uma habilitação, tem que haver um quadro geral de credores e todos os credores que vão receber algum dinheiro da empresa falida têm que ser submetidos ao juízo universal. Lembra que nós falamos que não existe exceção para pagamento, né? Existe exceção para recebimento, mas para pagamento não existem, ok? A partir de agora, pessoal, a partir da decretação da falência, da formação da massa falida subjetiva, os credores, eles só podem receber o valor do seu crédito exatamente do modo previsto na lei de falências. E a lei prevê o que nós chamamos de par conditio creditorum, ou seja, igualdade dos credores, que estão submetidos à mesma classe, tá? E aqui, quando se forma a massa falida subjetiva, todas as preferências anteriores, os privilégios que esses credores tinham, eles perdem. Eles perdem esses privilégios, eles perdem essas garantias anteriores, com algumas exceções que a gente já viu e vai continuar estudando aqui. Então, assim, se eu pudesse fazer um resumo de quais são os principais efeitos da decretação da falência, eu falaria esses que estão aí nessa tela e na tela seguinte de vocês. Ou seja, a primeira coisa que a falência determina é a arrecadação dos bens.
Outra coisa que a falência determina é a liberação de qualquer gravame, penhora, hipoteca, bloqueio judicial, seja o bloqueio administrativo, contratual, exceto alienação fiduciária em garantia, compra e venda com reserva de domínio e contratos de arrendamento mercantil, que é o leasing, tá? Todos os demais aí, as garantias morrem, acabam. Bom, que mais? A falência também determina busca de bens em nome da massa falida. O administrador judicial vai começar a buscar por transações irregulares, né? A partir de agora não podem haver em ações autônomas que porventura ainda estejam correndo, não tenham sido suspensas, não podem haver novas penhoras, nem apreensão dos bens da massa falida. Todos os bens, valores que foram constritos em outros processos devem ser entregues para a massa falida. E outra coisa também é que vai ocorrer a alienação dos bens, que nós chamamos de realização do ativo, para que haja o pagamento do passivo, ok? Então, assim, de uma maneira geral, é isso que acontece, né? Decreta falência, nomeia o administrador judicial, começa o processo de arrecadação dos bens, cessam todas as constrições, penhoras, garantias, todo o dinheiro é devolvido para a massa falida, o administrador começa a ir atrás de todos os bens. Feito isso, vende-se os bens para quê? Para pagar os credores, que vão estar todos aqui, submetidos à regra desta lei. Bom, esse regime, ele é chamado de regime especial, né? Porque não é o regime normal, previsto em qualquer relação contratual normal. É um regime especial. E ele o objetivo nada mais é do que reunir todo o patrimônio necessário para a massa falida, pessoal. Porque aqui eu tenho que pagar o maior número de credores possível. E isso só vai se realizar se eu conseguir o maior número de bens possível. Bom, visto isso, a gente vai começar a estudar os artigos que dizem respeito a esses contratos. Que artigos são esses, professora? Artigos 116 até o 128. Tá? Então, são basicamente 12 artigos tratando desse assunto que nós vamos começar a discorrer. Primeiramente, temos aí o artigo 116, que diz assim: a decretação da falência suspende o exercício do direito de retenção sobre os bens sujeitos à arrecadação, os quais deverão ser entregues ao administrador judicial. O que significa isso, pessoal? Quando a falência ela é decretada, se existe algum credor que tem o direito de retenção de um bem, estava exercendo esse direito de retenção do bem, ele perde esse direito e ele tem que entregar esse bem para a massa falida. Só para vocês se lembrarem, o direito de retenção, eu coloquei aí no material de vocês, né? É aquele direito que eu tenho de me manter na posse do bem se a outra parte não cumpriu a obrigação dela. Por exemplo, se eu faço uma benfeitoria necessária no imóvel locado, eu tenho que ser restituído. Se eu não sou restituído, eu posso ficar no imóvel até a restituição, né? E existem vários outros, né? O contrato
de honorários, de mandato, por exemplo, né? Se eu faço despesas, enquanto aí o meu cliente não pagar essas despesas, eu posso reter o valor que eu recebi em razão da ação, por exemplo, né? Então, existem vários casos no Código Civil de previsão de direito de retenção. Então, a partir da falência, perde-se o direito de retenção e tem que devolver aí esse bem para a massa falida. E o credor fica chupando o dedo? Fica. Ele vai ter que se habilitar no processo de falência, tá? Ele não tem mais direito aí à retenção e ele vai ter que fazer a habilitação normal. Ele pode até buscar perdas e danos, né? Caso ele tenha tido algum tipo de prejuízo com a retenção da coisa. Mas habilitação, processo, habilitação normal para que ele possa receber o seu crédito. Bom, a segunda parte desse 116, artigo 116, inciso 2, trata da suspensão do direito de retirada ou do recebimento do valor de suas cotas ou ações por parte dos sócios. O que é isso, pessoal? Também, a partir da decretação da falência, existe a suspensão do direito de retirada dos sócios da sociedade. Nossa, professora, que coisa complicada. O que é isso? Vamos lembrar? Lá do Empresarial 2, ninguém é obrigado a se manter em uma sociedade se não quiser. O sócio pode exercer o seu direito de retirada, desde que ele avise os outros sócios com antecedência de 60 dias, e aí, né, vai ter todo um procedimento, apuração de haveres para pagar as cotas dele. Esse é o procedimento normal, tá? Existe um procedimento diferente? Existe. Quando as sociedades forem de prazos determinados, existe uma previsão específica para sociedades limitadas e uma específica para sociedades anônimas, que eu coloquei os artigos aí para vocês se lembrarem, que é o 1077 do Código Civil e o 137 da Lei 6.404. O que é o importante aqui? O importante é saber que a partir, né, do momento que a falência é decretada, eu não posso mais sair da sociedade, eu tenho que permanecer. O objetivo é me penalizar, é me manter sócio? Não, o objetivo é preservar o patrimônio da sociedade falida, é preservar os credores, né? Se você sair da sociedade, a lei prevê que eu tenho que te pagar, eu não posso te pagar agora, então você vai ficar quietinho aí até a falência terminar. Esse é o objetivo aí principal, tá? Então, não tem outro objetivo senão esse. Então, esse era o artigo 116. E agora a gente vai caminhando aí rumo ao 117 e seguintes. Bom, existe uma regra também no 117, que é a regra geral, em relação aos contratos bilaterais. Nossa, professora, eu não lembro o que é um contrato bilateral. Contrato bilateral, pessoal, é aquele tipo de contrato, aquele tipo de negócio jurídico que impõe direitos e deveres ou obrigações e direitos recíprocos. Uma tem que fazer uma coisa, enquanto a outra tem que fazer outra. Compra e venda, por exemplo, é um contrato bilateral típico. Bom, qual é a regra? O que acontece com os contratos bilaterais aqui na falência? Para a gente falar, a gente tem que lembrar o que acontece com os contratos bilaterais lá no Código Civil. Lá no Código Civil, enquanto uma parte não cumprir a sua obrigação, a outra parte não precisa cumprir. Lembra da exceção do contrato não cumprido? Daquelas regrinhas que estão lá no 476 e 477 do Código Civil? Aqui não é assim. A lei de falências derrogou essa disposição. Existe uma disposição própria.
Por quê? Porque a lei de falências estabeleceu que a falência não vai resolver os contratos bilaterais, cujas prestações não tenham sido totalmente adimplidas. Como assim, professora? A regrinha diz que, em regra, esses contratos não serão resolvidos e o administrador judicial vai analisar esses contratos. Se for vantajoso para a massa falida, ele vai autorizar o seu cumprimento. Como assim vantajoso? Se reduzir ou evitar o aumento do passivo ou for necessário aí para manter uma renda mensal, para manter os ativos da falida, tá? Então, quem é que vai resolver isso? O administrador judicial. Ele tem que pedir autorização do comitê de credores? Ele tem que pedir. Mas é ele que vai olhar esse contrato, examinar, ver se isso vai dar lucro ou prejuízo para a massa falida. Ele vai fazer esse exame para saber se vale a pena ou não, né? Então, e aí ele vai deliberar, né? Se ele decidir pelo seu cumprimento, ele vai pedir autorização para o comitê de credores. A lei prevê um procedimento aí pelo contratante, né? Aquele que firmou o contrato com a massa falida, ele vai ter que interpelar, a partir da decretação da falência, ele tem 90 dias, a partir da nomeação do administrador judicial, né, que ocorre na sentença de falência, para ele perguntar para o administrador judicial. Ele manda uma cartinha falando, e aí, e o nosso contrato? Vai continuar ou não? Vamos supor que ele não recebeu resposta nenhuma, né? Ele mandou a cartinha e o administrador judicial ficou mudo. A lei entende, ou a doutrina, entende que o silêncio do administrador judicial equivale à resposta negativa, que ele não vai cumprir esse contrato. Se ele tiver interesse no cumprimento, ele vai manifestar positivamente. E o que acontece com esse coitado aí, com esse contratante? Ele vai ser indenizado, o seu crédito vai ser habilitado, né? Vai ver aí o que ele pagou, o outro deixou de pagar, né? E tudo isso vai ser apurado através de um processo ordinário. O crédito dele será quirografário e terá que ser habilitado lá na falência para recebimento junto aos demais credores, né? O que é muito ruim, porque se ele passa a ser um credor quirografário, provavelmente ele não vai receber esse crédito. Então, isso está aqui no artigo 117 da lei. Bom, existe uma regrinha também relativa aos contratos unilaterais. Apesar das regras serem diferentes, é a mesma coisa. Apesar de se estarem em artigos diferentes, no final é a mesma coisa. O que é um contrato unilateral? É aquele que exige cumprimento, né, de obrigações por apenas um dos contratantes. Né? O contrato de mandato, o contrato de depósito, por exemplo, né? Só uma das partes tem que fazer alguma coisa. Qual foi a regra determinada pela lei? Eles também podem ser cumpridos pelo administrador judicial, se houver autorização do comitê de credores, se esse cumprimento também trouxer algum tipo de benefício para a massa falida, né? Reduzir o passivo ou manter os ativos. Ok? Então, pessoal, a análise vai ser exatamente a mesma. Só que aqui a gente vai ter que se posicionar. Por quê? Vamos supor que o falido seja o credor. O falido é o credor do contrato unilateral, né? Nessa situação, o administrador judicial quase sempre vai determinar o cumprimento desse contrato, né? Porque quem está devendo para outra parte é esse devedor,
Então, se ele não estiver cumprindo espontaneamente, né, o administrador judicial pode cobrar isso judicialmente. Só que tem outro lado também. Pode ser, né, que o empresário falido seja o devedor desse contrato unilateral. Aí vai ser o caso do administrador verificar a conveniência, se deve cumprir ou não o contrato. E, pessoal, não existe uma receita de bolo. Eu não posso dizer para vocês que todas as vezes que ele seja o devedor, o administrador judicial vai decidir pelo não cumprimento. Por que eu não posso dizer isso, pessoal? Porque vão existir casos que vai ser melhor cumprir. Por exemplo, se a empresa é a devedora e ela deixa de cumprir um contrato, e esse contrato, por exemplo, foi dado como garantia uma alienação fiduciária, por exemplo, e vai permitir que esse credor vá lá e pegue esse bem. Não é vantajoso para a massa falida, é melhor ficar com o bem e continuar o contrato, por exemplo. Tá? Então, existem casos e cada caso deverá ser analisado pelo administrador judicial. Essa regrinha está no artigo 118 da lei. Bom, a regrinha que a gente vai tomar um pouquinho mais de tempo aqui para examinar é a regrinha do artigo 119. Porque o artigo 119, em seus 9 incisos, tratou especificamente de alguns tipos de contratos. Nós aprendemos lá no 117 a regra geral dos efeitos em relação aos contratos bilaterais, né? Que o administrador vai decidir pela conveniência, vai cumprir o contrato se ele reduzir o passivo ou manter o ativo. Isso é o que nós aprendemos. Entretanto, amores, tem alguns contratos bilaterais que o nome está aí na tela de vocês, que a lei disciplinou uma regrinha específica. São 9 contratos. Quais são esses contratos? Contrato de compra e venda com coisa em trânsito, contrato de compra e venda de coisas compostas, contrato de compra e venda ou prestação de serviços mediante pagamento do preço a prestações, compra e venda de coisa móvel com reserva de domínio, compra e venda a termo de bens com cotação em bolsa ou mercado, promessa de compra e venda de imóveis, contrato de locação, acordo para compensação e liquidação de obrigações no sistema financeiro nacional e patrimônio de afetação. O que nós vamos ver? Nós vamos estudar essas regrinhas aqui previstas nesses 9 incisos. Pessoal, é chato, eu vou tentar ser breve, a regrinha tá aí na tela, eu vou tentar mais explicar para vocês o que é o contrato do que qualquer outra coisa, para vocês se lembrarem qual é esse tipo de contrato e depois, né, vocês vão conseguir aí adaptar essa regrinha. Então, vamos lá para a primeira regrinha da sustação da compra e venda em trânsito. Bom, pessoal, essa situação aqui
é aquela em que o falido ele compra algum tipo de mercadoria e essa mercadoria ainda não foi entregue, ou seja, ela está em trânsito, né? Ela está aí na transportadora. E essa regrinha define que o vendedor, né? O que o vendedor pode fazer na defesa de seus interesses. Só que existe uma regra própria lá no Código Civil disciplinando esse assunto, lá no artigo 495. E esse artigo fala assim: não obstante o prazo para o pagamento, se antes da tradição o comprador cair em insolvência, pode o vendedor sobrestar, impedir na entrega da coisa até que o comprador lhe dê caução de pagar no tempo ajustado. Ou seja, o vendedor, pessoal, teria um direito de retenção. É o que a doutrina chama de stoppage in trânsito. Stoppage in trânsito. Ou seja, é a sustação da compra e venda. Isso acontece aqui na falência, pessoal? Não, não acontece aqui na falência. A lei estabelece que se o comprador falido já revendeu, mas a condição é essa, tá? Se ele já revendeu a mercadoria antes da decretação da falência, o vendedor não vai poder fazer esse estopagem em trânsito, ele não vai poder barrar, obstar a entrega dos bens, tá? O que o falido vai ter que fazer? Se utilizar das faturas, dos conhecimentos de transporte, para comunicar ali o vendedor que ele já vendeu essa mercadoria, para que não ocorra fraude, né? Se ele não fizer isso, vai ter prejuízo do terceiro de boa-fé, porque assim, ele não sabia, ele vai reter a mercadoria, a não ser aí que o falido, que é o comprador, informe para ele. Então, pessoal, para, né, que essa regrinha do 119.1 aconteça, tem que ter alguns elementos cumulativos presentes. Primeiro, a venda tem que ser realizada à distância, a mercadoria não tenha chegado à posse do comprador, o comprador já tinha revendido a mercadoria, houve emissão de fatura e conhecimento de transporte e não houve fraude, tá? Tudo isso junto para que ocorra essa situação prevista na lei. E aí a gente passa aí para a segunda, para análise aí do segundo caso, que é inciso 2, venda de coisas compostas, contratos de compra e venda de coisas compostas. O que é isso, pessoal? Se o falido firmou um contrato de compra e venda de coisas compostas, ou seja, equipamentos que trabalham juntos, partes, componentes de algum outro produto, né? Onde essas partes elas vão ser entregues em momentos diferentes, e se o administrador judicial entendeu não dar continuidade à execução desse contrato, o legislador ele atribuiu ao comprador a prerrogativa de colocar esses bens já recebidos à disposição da massa falida, pedindo indenização por perdas e danos, indenização que deve ser realizada através de uma ação própria. Os pagamentos que forem devidos ainda em razão da compra do equipamento não devem ser cobrados. Por quê? Porque a massa falida decidiu em não continuar o contrato. Então, pessoal, qual é a previsão? O comprador pode devolver as partes singulares já recebidas, né? Por quê? Porque
ele não vai receber as demais, né? O administrador judicial optou pela não continuidade do contrato. E se tiver algum crédito referente às parcelas pagas, ele vai ter que habilitar como crédito quirografário após apuração aí das perdas e danos. Entendido? E aí a gente passa para a terceira situação. Qual é a terceira situação? É de coisa móvel ou pagamento em prestações nos contratos celebrados pelo falido. O que quer dizer isso? Se ao falido incumbir a obrigação de entregar coisa móvel ou prestar serviços cujo pagamento se daria em prestações, e o administrador judicial optar por não cumprir o contrato em que algumas parcelas já foram pagas pela outra parte, cabe ao contratante pedir o ressarcimento desse valor, habilitando o seu crédito lá no processo falimentar, sem prejuízo também de apurar perdas e danos em ação própria, pessoal. É lógico, né? Se ele tiver perdas e danos, ele vai ter que fazer a apuração dessas perdas e danos. E aí a gente passa para a próxima hipótese, que é a prevista no inciso 4. Que hipótese é essa, pessoal? É aquela hipótese em que o falido ele é comprador e detentor de coisa móvel, seja essa posse de forma direta ou indireta, mas ele não pagou tudo ainda, o preço não foi integralmente satisfeito. São aqueles contratos de compra e venda com cláusula especial de reserva de domínio, né? Eu te vendo a coisa, mas ela só vai ser sua quando você quitar tudo. Se você não quitar, eu posso pegar a coisa de volta. Então, exemplo, contrato de alienação fiduciária, contrato de leasing e demais contratos com reserva de domínio, que são aqueles disciplinados lá no Código Civil, entre os artigos 421 a 428. Novamente, pessoal, nesses contratos, cabe ao administrador judicial a decisão de cumprir ou não o contrato, com base nos critérios de necessidade, conveniência ou interesse da massa falida. Se o administrador judicial, após sua análise, decidir pelo não cumprimento do contrato, esse credor vai poder requerer a restituição da coisa, que apenas poderia ser obstada, impedida, se fosse haver o cumprimento do contrato. Mas como não vai cumprir o contrato, ele pode pedir a coisa de volta. Então, lembrem-se, pessoal, esse credor, ele não se submete ao quadro geral de credores, porque ele é credor da ação de restituição. Mas também, pessoal, ele pode pleitear perdas e danos, tá? Mas esse valor, ele não terá direito lá na restituição. É crédito quirografário lá no processo falimentar. A restituição, pessoal, só será realizada pelo administrador judicial depois de ouvido o comitê de credores, tá? Lembrando que o administrador judicial, ele vai poder pedir a devolução dos valores que já haviam sido pagos pelo falido, né? De acordo aí com a previsão contratual. Bom, vamos para o próximo. Esse daqui é um pouquinho assim distante da nossa realidade. Venda a termo de coisas com cotação em bolsa ou mercado, previsão do inciso 5. Bom, o que é uma venda a termo? A venda a termo é aquela que a entrega da coisa vendida e o pagamento do preço vão ocorrer depois da celebração do contrato. Tem que acontecer um determinado evento, né, para que haja a entrega da coisa e o pagamento do preço. Nesses casos, pessoal, quando a gente faz um contrato com um termo definido,
pode haver oscilação do preço, né? Pode haver alguma flutuação no mercado. E é justamente isso que o inciso 5 determina, que se não for executado o contrato pela efetiva entrega e pagamento do preço, prestar-se-á a diferença entre a cotação do dia do contrato e a da época da liquidação em bolsa ou mercado. Ou seja, se a cotação ela for desfavorável ao contratante que não é o falido, essa diferença da cotação vai ser paga para a massa falida, né? Mas, se for favorável ao contratante não falido, ele terá que habilitar seu crédito no processo falimentar, tá? Então, essa diferença da cotação depende aí quem tiver que receber. Se for o contratante, né, não falido, ele tem que pagar. Se for favorável ao contratante, aliás, se for desfavorável ao contratante não falido, ele tem que pagar para a massa falida. Se for favorável, ele vai ter que habilitar seu crédito lá na massa falida, ok? Vamos para o sexto, inciso 6, promessa de compra e venda de imóveis. Falamos um pouquinho sobre ele lá na recuperação judicial. Lembra que tinha um privilégio lá na recuperação judicial? O artigo 119, inciso 6, determina que no contrato de promessa de compra e venda de imóveis aplicar-se-á a legislação respectiva. Então, nós vamos ter que ver qual é a legislação respectiva aqui. Bom, a promessa de compra e venda de imóvel é aquele contrato preliminar, é aquele contrato que a gente faz antes da compra e venda efetiva, né? Ele vai ocorrer em imóveis financiados, loteamentos, apartamentos construídos ou em incorporação, né? Aquilo que não está efetivamente pronto ou financiamentos, regra geral, né? Então, para cada caso, vai existir uma legislação específica. E essa legislação específica estabelece que devem ser respeitados os direitos dos compromissários compradores, cujo contrato tiver cláusula de irrevogabilidade. Lembra que nós falamos um pouquinho sobre isso lá na recuperação judicial? Respeita-se o direito do comprador cujo contrato tiver cláusula de irrevogabilidade. Ou seja, se o falido era o vendedor, o comprador ou promitente comprador pode realizar o pagamento e celebrar o contrato definitivo da compra e venda do bem imóvel, né? Mas, pessoal, mais uma vez venho eu com o meu ditado que não é receita de bolo aqui. Vão haver consequências jurídicas diferentes dependendo do momento da decretação da falência e do registro da transação imobiliária, né? Se a venda tiver sido realizada antes da decretação da falência e o registro da alienação imobiliária tiver ocorrido após a sentença que decreta a falência, esse ato é considerado ineficaz perante a massa falida, tá? Salvo se o adquirente do imóvel já houver solicitado a prenotação do registro perante o cartório de registro de imóveis. Isso está lá no artigo 129, no inciso 7, que nós vamos estudar na próxima aula. Bom, sendo ineficaz essa venda, mas de boa fé o comprador, se ele já tiver pago alguma coisa, ele tem direito à restituição. Lembra lá do comprador do terceiro de boa fé? Ele vai ter direito à restituição. Uma outra situação, pessoal, é se tanto a alienação quanto o registro tiverem ocorrido após a sentença de decretação da falência, o ato é nulo de pleno direito, tá? Então, vai depender muito da situação.
que terá que ser analisada sobre a regra geral dos contratos bilaterais, né? E aí vai caber ao administrador judicial se é mais interessante para a massa o cumprimento do contrato ou não. O próximo contrato que a gente vai analisar, e a gente já está quase acabando essa parte aqui, é o contrato de locação. Bom, a primeira parte aí do inciso 7 reafirma a regra geral, né, lá do artigo 117 dos contratos bilaterais, de que a decretação da falência não extingue o contrato de locação, não extingue os contratos bilaterais. Então, o que a gente conclui? Que enquanto perdurar a locação de imóvel da massa, o valor dos aluguéis pagos pelo locatário vão ser depositados e integrados à massa falida, né? Então, essa basicamente é a regra geral. Se o locatário é o falido, o administrador judicial vai poder denunciar o contrato a qualquer tempo. Nesse caso, pessoal, lembrem-se que não haverá incidência de multa ou de penalidade contratual. A continuidade como locadora só interessa a massa falida em casos muito específicos e também devem ocorrer por curto espaço de tempo, pois o administrador judicial, no desempenho da sua função, ele tem que buscar a desoneração da massa falida desse gasto o mais rápido possível, tá? E não havendo esse pagamento, os aluguéis, a partir da decretação da falência, vão constituir um crédito extraconcursal. Bom, e aí a gente passa aqui para o próximo, estamos acabando, só mais dois, que é o caso aí da compensação e liquidação de obrigações do falido no sistema financeiro nacional. O inciso 8 estipula que quando houver acordo para compensação e liquidação de obrigações no âmbito do sistema financeiro nacional, a parte não falida poderá considerar o contrato vencido antecipadamente, hipótese em que será liquidado na forma estabelecida no regulamento, admitindo-se a compensação de um eventual crédito que venha a ser apurado em favor do falido com os créditos detidos pelo contratante. Ufa, cansei só de ler aí o inciso 8, né? Ou seja, trata-se de uma condição específica para casos, né, em que o credor seja integrante do sistema financeiro nacional, ou seja, o credor seja um banco ou uma instituição financeira. Esse dispositivo legal, ele deixa transparecer que eventual débito da instituição financeira com a massa falida antes de ser pago passa pelo procedimento de compensação nos termos da legislação civil, tá? E esse dispositivo, esse inciso 8, ele subverte a regra geral, troca a regra geral prevista no 117, segundo a qual cabe ao administrador judicial optar por continuar ou não o negócio, tá? Porque aqui nesse caso específico do inciso 8, cabe à instituição financeira ditar o que é do seu interesse, em evidente prejuízo aos interesses da massa falida. Legal essa regra, né, gente? Banco tem poder? Será que tem? Deve ter, né? Porque uma regra dessa, né? E vamos ao nosso ultiminho contrato especial aqui, que é o do inciso 9, contratos imobiliários com patrimônio, desculpa, com patrimônio de afetação. O que é o patrimônio de afetação? Vamos lembrar? É um patrimônio especial, né, caracterizado pela sua finalidade. Nesse regime, pessoal, que é chamado de afetação, o incorporador, que é o construtor, né, ali, separa do seu patrimônio geral o terreno,
as accessões e os demais bens e direitos vinculados ali àquela construção, àquele empreendimento. E esses bens, esse terreno, essas accessões, tudo aquilo utilizado são destinados à construção do empreendimento e não podem responder pelas dívidas da empresa falida. Então, qual é a conclusão? Esses bens e direitos que são afetados, eles servem de garantia para os credores e respondem apenas pelas dívidas e obrigações da própria incorporação, né? Os fornecedores, coisas ali destinadas à incorporação, não se comunicando com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio do incorporador. Ou seja, se houver quebra do incorporador, aquela construção, aquele empreendimento específico que seja afetado não responde pelas dívidas totais, tá? Então, quando sobrevier a falência da incorporação imobiliária, o patrimônio afetado não vai fazer parte da massa falida, desde que, né? Ele permaneça a serviço da finalidade que justificou a sua criação. Então, os adquirentes desses imóveis, né, podem decidir se a construção do imóvel deve prosseguir ou se deve ser alienado o patrimônio de afetação. E o produto da venda vai ser dividido entre os adquirentes. Vou dar um exemplo para vocês lá, que aconteceu com um imóvel da Encol, ali no setor Bueno, aqui no setor Bueno, né? Aqui, eu não sei o nome da rua ali, em frente ao Colégio Ávila. Tinha um prédio lá que ficou 20 anos parado, foi isso. Aí agora ficou decidido e os credores terminaram a obra e estão colocando aí o prédio à venda, né? Então, caso os credores decidam isso, né, e prossigam com o empreendimento, as cotas mensais cobradas dos compromissários e compradores para a realização das obras, né, também não vão integrar a massa falida, pois ter o destino certo, que é aí o empreendimento, né? E aí a gente encerrou essa fase. Só que eu vou fazer uma maldade para vocês. Falta só um pouquinho para a gente terminar. A gente vai estender um pouquinho mais a esses contratos que faltam, porque na verdade a gente já falou sobre todos eles, né? Vamos só aqui fazer um resuminho, depois vocês vão ler aí a respeito desses contratos faltantes. Contrato de mandato está previsto no 120. O mandato também se encerra com a falência, tá? Existem regras específicas aqui no artigo 120. Então, regra geral, contrato de mandato cessa com a decretação da falência e o mandatário vai ter que prestar contas da sua gestão, ok? Então, depois vocês leiam aqui, temos algumas regrinhas específicas se o falido for mandante ou se o falido for mandatário. Bom, um outro contrato também que tem regra específica é o contrato de conta corrente. Aquela que você abre uma conta corrente com o banco. Regra, encerra-se com a decretação da falência. Aí vai ser verificado o saldo, tá? Então, encerra-se com a falência. Bom, e esqueci de arrumar aqui esse slide. Tá errado, tá repetido aqui, tá? Desculpa, eu vou apagar aqui depois, mas tá errado aqui, não tinha que ter esse aqui não. A compensação de dívidas está previsto aí no artigo 122. Já estudamos isso também quando a gente estava tratando lá da recuperação judicial. As dívidas podem ser compensadas aqui na falência. Só que existem regras específicas, nós até já estudamos essas regras específicas, né? Não vai poder haver compensação caso tenha ocorrido cessão de crédito após a decretação da falência.
não vai poder haver a compensação caso tenha ocorrido a cessão do crédito após o conhecimento do estado de crise, ou seja, má-fé, né? Ou caso tenha ocorrido a transferência do crédito com dolo ou fraude. Mas, regra geral, a compensação pode ser realizada aqui na falência, sim. Bom, tem uma regrinha também específica no artigo 123, se o falido possuir cotas em outras empresas, se ele for cotista de outra sociedade. O que acontece? Essas cotas que ele tem na outra sociedade não vão entrar para a massa falida, não é isso. São os haveres correspondentes, o que ele teria que receber, né? Porque é provisório e ele fica inabilitado para o exercício da atividade empresarial. A falência não tem esse condão de fazer ele deixar de ser sócio, ele fica inabilitado, não vai poder administrar, mas ele ainda é sócio. Então, o que vai acontecer? Né? Os haveres serão transferidos para a falida, tá? Lembra que a arrecadação é do patrimônio, ok? A falência, pessoal, ela impede o exercício da atividade empresarial, né? E lembra lá que existem aquelas causas de exclusão de pleno direito da sociedade, a falência é uma delas. Só que não tem como tirar o sócio da sociedade, né? Então, enquanto isso não acontece, o administrador judicial ele tem alguns caminhos que ele pode tomar. Primeiro, ele pode notificar os sócios para promoverem extrajudicialmente a liquidação ou a apuração de haveres, porque quem tem que tomar esse procedimento é a sociedade, né? Então, enquanto isso não acontece, ele pode receber os haveres dessa sociedade. Ou ele pode ajuizar essa ação de liquidação contra a sociedade e contra os demais sócios. Aí vai ser a massa falida contra a sociedade toda, tá? E o objeto dessa ação vai ser a liquidação das cotas dele, ok? E se o falido for sócio portador de ações, por exemplo, né? Ações de companhia aberta ou fechada, aí é diferente, né? Aí você não tem que tomar nenhum procedimento assim, basta vender as ações dele na bolsa ou no mercado de balcão. Bom, outra regrinha também prevista no 123.2 é sobre a extinção do condomínio, do qual o falido é coproprietário também. Se o falido, ele pertence, é coproprietário de um bem em condomínio, a regra, pessoal, é que o administrador judicial arrecade a parte do quinhão dele. Agora, se esse bem for indivisível, não tem jeito. Aí eles vão ter que vender o bem para se apurar qual é o valor para pagar aí a massa falida. Se for divisível, né, não tem problema. Essa parte que cabia ao falido entra para essa parte que cabia ao condômino entra para a massa falida. Então, vai depender muito da situação. Uma outra regrinha aqui também que nós já estudamos é quanto à suspensão da cobrança de juros. Também nós já estudamos ela anteriormente, né? Não se paga juros na falência. O objetivo é pagar o principal dos créditos, mas existem 3 situações em que os juros serão pagos integralmente, que são os juros das debêntures, os juros dos créditos com garantia real, se aquele bem for vendido por valor suficiente para pagamento do principal, da correção monetária e dos juros, e outros créditos, pessoal, caso o dinheiro seja o suficiente para pagar tudo e sobre dinheiro,
né? Aquela regrinha do 124 que nós já estudamos anteriormente. Bom, tem uma regrinha também específica sobre a falência do espólio. O que é isso? Empresário individual. Faleceu o empresário individual, foi decretada a falência dele. Qual é a regrinha? O processo de inventário vai ficar suspenso em razão da decretação da falência. Por quê? Porque a gente tem que identificar quais são as dívidas do falido, né? Para que depois o espólio possa fazer a quitação dessas dívidas. Só depois aí a gente vai ver se ele ficou devendo, se ele ficou em haver, se não ficou. Então também temos essa regrinha específica. O artigo 126, ele estabelece uma cláusula geral, para o que não tiver regulamentado nessas outras regrinhas que a gente viu. E o que ele diz? O juiz vai decidir o caso atendendo à unidade, universalidade do concurso e à igualdade. Lembra lá? No caso da falta da lei, o juiz decidirá os casos de acordo com analogia, costumes e princípios gerais de direito. Mesma coisa aqui. Em faltando lei, o juiz decidirá de acordo com a unidade com universalidade do concurso e a par conditio creditório. Bom, e a última, agora é a última mesmo, regrinha. Credores por obrigações solidárias. O que é essa regrinha, pessoal? O que é a dívida solidária, né? É aquela dívida única, um por todos, todos por um, né? O credor pode demandar todos os co-obrigados pela dívida inteira e entrar com ação de regresso contra os demais pela proporção de cada um. O credor da dívida solidária, ele pode cobrar dos devedores, eu esqueci de falar essa palavrinha, dos devedores solidários o todo, e ele pode receber de um ou de todos. Se ele receber de um, esse um que pagou tem o direito de ação de regresso aos demais, tá? Pela proporção prevista em contrato pelo que ele pagou. Bom, esse artigo 124, eu acho que eu coloquei errado aqui, é 128, tá? Eu vou corrigir aqui agora. De acordo com o artigo 128, o credor, ele tem o direito de concorrer em cada um dos processos dos devedores solidários pela totalidade do seu crédito. O que quer dizer isso? Ele pode cobrar, seja no processo de falência ou em outro processo autônomo. Ele tem o direito de cobrar desse devedor solidário, não especificamente na falência, ele pode cobrar em uma ação autônoma. Entretanto, se ele receber, seja na falência, seja numa ação autônoma, ele tem que informar o outro juízo, sob pena de ter que pagar, de ter que fazer a restituição desse valor em dobro, tá? Porque ele recebeu e não informou que recebeu. Então, pessoal, basicamente, essas são as regrinhas que dizem respeito às obrigações ou aos efeitos da sentença em relação às obrigações do falido. Eu sei que é muita coisa, mas com calma vocês vão lendo. Quando vocês se depararem com um artigo específico, com um contrato específico, são essas regrinhas previstas entre os 116 e os 128 que vocês vão ter que procurar. Ficaremos por aqui. Próxima aula vai ser muito mais light. A gente vai falar sobre a ineficácia ou a ação revocatória, que é bem familiar, vocês já estudaram lá no processo civil. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.